Boa noite, pessoal. Tudo bem? Que privilégio, hein? Primeiro fórum e primeira vez que eu prego no fórum. Ó, coincidência, né? Mas não existe coincidência, né? Deus prepara tudo. Quando eu soube que eu ia trazer uma palavra para vocês, eu fiquei pensando no que dizer para vocês, né? E eu entrei no quarto, comecei a orar ao Senhor, porque a palavra é dele, né? Pertence a ele, é ele que tem que falar. Eu falei, Senhor, me mostra o que eu devo falar para os seus jovens, o que eu devo falar para a tua igreja. E lembrando, eu falei até assim para Deus, lembrando que é o primeiro follow do ano. Então, é como se fosse uma primícia, né? O primeiro follow do ano, e o que o Senhor tem para dizer. E orando a Deus, o Espírito Santo me levou na seguinte frase: tudo começa em Deus. Tudo deve começar em Deus. Então, é o primeiro follow, é o início do ano praticamente, e a gente tem que ter essa consciência que tudo deve começar em Deus. E esse é o tema da mensagem que eu quero trazer hoje para vocês. Tudo deve começar em Deus. Se vocês estão com a Bíblia de vocês aí aberta, ou no celular, quem trouxe Bíblia? Deixa eu ver, alguém trouxe, não? Ah, isso é bom. Então, vamos abrir no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 33. Vai projetar na tela, né? Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 33. E eu orando ao Senhor, Ele me trouxe esse versículo. É um versículo muito conhecido, vocês devem conhecer, mas tem a ver com o primeiro follow, o início do ano, né? Diz assim a palavra de Deus: busquem em primeiro lugar, repitam comigo, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão dadas. Em outras versões, todas essas coisas serão acrescentadas naquilo que a gente já tem do Senhor, porque a gente já é abençoado por Deus. Então, essas coisas serão acrescentadas naquilo que a gente já tem em Cristo, né? E eu lembro, quando foi em 2011, eu abri uma escola, eu e minha esposa abrimos uma escola de informática para a terceira idade, né? E que interessante isso, imagina você dar aula para o pessoal da terceira idade, que ainda não conhece muito bem da tecnologia, e a gente abriu em 2011 essa escola. E eu lembro que as aulas começavam às 8 horas da manhã. 8 horas da manhã eu tinha que estar lá, já tinha os seus senhores e as suas senhoras na porta esperando para começar a aula, e eu já acordava cedo, tomava um banho, tomava café quando dava tempo, eu e minha esposa, e saímos correndo para a escola e começava o dia. Chegava no final do dia, a gente estava cansado, algumas coisas no dia, de repente, não foram do jeito que eu gostaria, e eu virava no final do dia e falava: Deus, por que esse meu dia foi assim? Por que eu fiquei ansioso? Por que eu fiquei angustiado? Porque isso, a vida foi levando, os anos foram passando, a escola durou 10 anos, e devido à pandemia, quando a pandemia começou, a gente teve que encerrar as atividades da escola, porque era um público considerado um público de risco, que era o público da terceira idade, e a gente teve que fechar a escola. Por que eu estou dizendo isso? Porque durante todo esse tempo, eu colocava Deus no final da história, e não colocava Deus no início, como deve ser. Por isso que o tema é esse: tudo começa em Deus. E aí eu comecei a entender que, quando eu abri os olhos, eu deveria já trazer Deus para a minha história de vida. Ao abrir os olhos, eu já deveria trazer Deus para a minha história de vida. E aí, quando a gente traz Deus para o centro da nossa história, não significa que a gente não vai ficar angustiado, não significa que a gente não vai ficar triste, não significa que a gente não vai passar por problemas, mas é diferente, a gente começa a enxergar o dia que a gente está vivendo com outra perspectiva, porque a gente inverte, a gente tem vamos dizer assim, a ideia de que tudo termina em Deus e tudo começa em nós.
Porque quando a gente acorda, a gente tem a sensação de que tem autonomia do dia, autonomia da vida, as rédeas da vida desse dia nas nossas mãos. E aí a gente começa a dizer o seguinte, eu até pedi para eles projetarem aí, a gente começa a dizer o seguinte, eu acho que meu dia deve ser assim, assim, assim. Eu planejo meu dia, que meu dia deve ser assim, eu vou acordar de manhã, eu vou fazer isso, vou para a escola, vou para a faculdade, vou para a casa de um amigo, vou jogar tal jogo, vou fazer tal coisa. Eu acho que eu vou fazer isso. Essa é a primeira frase que a gente tem o costume de dizer na nossa vida, quando a gente começa o dia. Outra frase que a gente costuma dizer, quando a gente deixa Deus para o final do nosso dia, é o que eu penso. O que eu penso numa determinada situação. Eu penso que eu vou fazer isso, eu penso que eu vou fazer aquilo, eu penso que eu vou agir dessa forma. Isso é a gente quando a gente coloca Deus no final da história. Outra coisa que a gente costuma dizer é o que eu quero. Então, eu acordei de manhã, o que eu quero? Eu quero tomar café, quero tomar um banho, trocar de roupa, eu quero ir lá para dar aula para os meus alunos, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. E você vai levando o dia como se fosse um trator, você ainda não parou para entender que no início da sua manhã, era Deus que devia estar começando junto com você. E, por último, o que eu desejo. Eu desejo que meu dia seja assim, 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 assim. Está errado você querer, você pensar, você desejar? Não está errado. Só que a gente tem que pegar todo o nosso pensamento, o nosso desejo, o nosso querer e submeter à vontade de Deus. E isso, geralmente, a gente faz quando a gente acorda. Porque o dia só está começando. Por que eu falo quando a gente acorda? Eu tenho costume de acordar às 5 horas da manhã. Mais tardar às 6 horas da manhã. Isso já é o meu relógio biológico. Claro, às vezes eu acordo às 8, 9 horas da noite, dependendo do cansaço. Mas para quem me conhece, sabe que eu escrevo um devocional todo dia de manhã, bem cedo. Eu tenho esse costume de acordar, porque depois que eu fechei a escola, eu entendi isso. Eu falei para mim mesmo, tudo começa em Deus. Tudo começa em Deus. E quando a gente começa a entender isso, que tudo começa em Deus, a gente muda essas frases que eu acabei de dizer. Eu fiz questão também deles colocarem ali. Antes a gente falava assim, o que eu acho. Quando você começa a trazer Deus como o início do seu dia, a frase muda, o que Ele acha. O que Ele acha que eu devo fazer desse meu dia. Depois, a gente estava lá pensando, o que eu penso? Quando você traz Deus para a sua vida, essa frase muda, o que Ele pensa sobre tal situação. A gente tem o costume de primeiro tomar todas as decisões e as escolhas que a gente tem no dia. Depois a gente pergunta para Deus. Quem faz isso aqui? De tomar as decisões no dia. Porque quando a gente acorda, a gente tem que já começar a escolher determinadas coisas no dia. Primeiro, a roupa que vai vestir, que café vai tomar, que horas que vai sair. Né? A gente determina isso para a gente. A gente tem as escolhas da vida, a escolha do dia a dia. E essas escolhas, a gente tem que começar a entender que elas têm que ser submetidas a Deus. Não estou falando que é Ele que vai escolher a tua roupa, não é nada disso. Eu estou dando um exemplo bem simples, que é Ele que tem que ser o início de tudo. Acordou de manhã, a gente já tem que pensar, Deus, o que você tem para mim hoje? Quais são os pensamentos que você tem para o meu dia? Quais são as escolhas que você tem para o meu dia? Quais são os desejos que estão no seu coração para o meu dia? Amém? Então, eu deixo uma pergunta para vocês. Durante o dia nosso ele tem 24 horas, correto? E a minha pergunta é, nesse período de 24 horas, qual é o tempo que você separou para Deus? Alguém saberia me dizer? Nesse período de 24 horas, qual é o tempo que você separou para estar com Deus? Meia hora? 20 minutinhos, 1 hora, não importa. A nossa vida com Deus, por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque para a gente ter essa perspectiva de que
Ele é que acha sobre a minha vida, Ele que pensa sobre a minha vida, Ele que deseja sobre a minha vida. Para a gente começar a enxergar, por essa perspectiva de Deus, a gente tem que ter uma comunhão com Ele. E para a gente ter uma comunhão com Deus, isso só é possível quando a gente separa um tempo do dia, dessas 24 horas que a gente tem do dia, para ter um relacionamento com Ele. E o importante disso tudo não é o tempo que você vai estar com Deus. Você pode ficar 20 minutinhos ali na presença de Deus, 20 minutinhos, mas ser uns 20 minutos mais importantes da sua vida. Os 20 minutos de qualidade, onde você está ali, só você e Deus. E conversando com Deus, porque o nosso relacionamento com Deus, ele se dá através de uma conversa, que a gente tem chamado isso de quê? De oração. A oração é uma conversa com Deus. Às vezes a gente fica pensando assim, eu não sei o que falar, eu não sei como falar. Na verdade, você vai falar com Deus como você fala com qualquer pessoa, porque Deus é uma pessoa. Então tira 20 minutinhos com Deus e fala assim, Deus, o que você pensa, o que você acha, o que você quer e o que você deseja para a minha vida agora que eu estou acordando e tenho um dia de 24 horas pela frente. E eu te garanto uma coisa, se prepara, porque Ele vai dizer para você, através de situações, através daquilo que você está sentindo de Deus, o que você deve fazer, o que você deve pensar, o que você deve escolher, o que você deve agir nesse dia que está começando e que só tem 24 horas, a gente acha que é muito tempo, mas passa tão rápido e a gente não percebe. Eu citei a questão da escola no início, porque eu acordava cedo, fazia tudo que tinha que fazer, chegava na aula, começava a dar aula, chegava 6, 7 horas da noite, terminava a aula, voltava para casa, e Deus nessa história, onde é que estava? E aí eu ficava angustiado, eu ficava triste, eu ficava ansioso, porque tinha que resolver problemas no dia seguinte, e o tempo foi passando, e fiquei 10 anos assim, colocando sempre Deus no final da história, e não no início. Então, nunca esqueçam disso, tudo começa em Deus. Tudo começa em Deus. Então, responde para você mesmo essa pergunta, como anda o seu tempo com Deus? Quando eu falo como anda o seu tempo com Deus, eu não estou falando de você, por exemplo, ficar o dia inteiro em oração. Não é isso. A partir do momento que a gente começa a ter um tempo com Deus, isso começa a virar um hábito. Isso começa a virar um estilo de vida. Então, por exemplo, se eu estou na rua andando para resolver alguma coisa, eu estou com Deus na minha mente, orando para que Deus me ajude a resolver isso que eu tenho para resolver nesse dia. Então, isso é um costume que a gente tem que ter. O próprio Jesus Cristo, ele tinha um tempo pessoal, a sós, com Deus. Se vocês pegarem o Evangelho de Lucas, por exemplo, que é o Evangelho que fala mais sobre os momentos de oração de Jesus Cristo, quem tem costume de ler a Bíblia aqui? É muita gente, que bom. Continuem. Se a gente ler o Evangelho de Lucas, a gente vai ver que existem momentos ali onde Jesus se afastava da multidão para ter um tempo a sós com Deus. Olha o que está escrito no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 35. Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 35. Vai passar aí na tela. Diz o seguinte: de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se. Repitam comigo, levantou-se. Saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. E quando eu li esse versículo preparando a mensagem, eu falei, nossa, o próprio Deus se afastava da multidão para falar com o Pai. Ele ali como filho, como homem, no meio de um dia de 24 horas, ele separava um momento dessas 24 horas, porque o tempo é igual para todo mundo. Ele separava, nesse tempo de 24 horas, para se afastar, levantar, tomar atitude. Por isso que eu pedi para vocês repetirem a palavra levantou-se. Porque esse momento a sós com Deus
depende exclusivamente de nós, e não de Deus. E não de Deus. Jesus, em Apocalipse, a gente vê isso. Eis que estou à porta e bato. Se você se levantar, ou seja, se você tomar a atitude de se levantar, ir até a porta, abrir a porta e deixar eu entrar, eu sento na mesa. Isso não está na Bíblia, eu sento na mesa, tá? É só para ilustrar, e vou ceiar com você. Mas se ele ficar batendo na porta ali, e você não se levantar, como mostrou aqui no versículo, e ir até a porta e abrir, você não vai ter um momento com Deus. Então entenda isso, não espere do Senhor, Ele já está lá. Ele mesmo disse, eis que estou convosco todos os dias, Ele já está lá. Ele só espera que você levanta e vá ter um tempo com Ele. Nunca esqueçam disso, não importa quanto tempo você vai ficar ali a sós com Deus, que seja 10 minutinhos, mas faça isso. A gente já vai ver na mensagem por que a gente deve fazer isso, tá? Segundo versículo que mostra que Jesus saía para ter um tempo a sós com o Pai. Isso está em Lucas capítulo 5, versículo 16. Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Então, num dia de 24 horas, ele se retirava para orar, para ter um tempo a sós. E por último, Lucas, capítulo 22, versículo 39, diz assim: e saindo foi como costumava, repitam comigo, como costumava, para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. Olha que interessante. Primeiro versículo a gente leu que ele levantou. Segundo, retirou-se. Terceiro, como costumava. Virou um hábito na vida de Jesus estar a sós com o Pai. Virou um hábito. E é aí que eu quero chegar. Para a gente entender a vida, o nosso dia a dia, o nosso período de 24 horas, a gente precisa, a gente deve, a gente necessita separar alguns minutinhos, algumas horas, se possível for, para estar na presença de Deus. Só. O coletivo é importante, a igreja é importante, a igreja é extremamente necessária, porque é através da igreja que a gente recebe as bênçãos, que a gente recebe a bênção da palavra, que a gente precisa estar aqui. Isso é uma necessidade de todo cristão, estar reunido. Mas, sobretudo, a gente precisa de uma forma individual estar a sós com Deus no nosso dia a dia. Então, nunca se esqueça, levanta-se, retira-se e tenha o costume de estar a sós com Deus. O próprio Filho de Deus fazia isso todos os dias. Se você, como eu falei, se vocês pegam o Evangelho de Lucas, é impressionante a quantidade de partes do Evangelho que você vê que Jesus se afastava para orar, se afastava para orar, se afastava para orar. E no momento mais difícil da vida dele, que foi o momento que ele estava chegando para ser crucificado, na morte dele, ele se retirou para orar a Deus. Então, que a gente possa ter esse costume. E na maioria das pessoas da Bíblia, quando você vê a história de Abraão, quando você vê a história de Jacó, Daniel, enfim, todos esses homens que se destacaram na Bíblia, você vai perceber que a maior chave que eles tinham era a oração. Eles sempre estavam a sós, orando a Deus. E você vai ver que eles tiveram sofrimentos, tiveram problemas na vida, só que eles encaravam isso naquela perspectiva que eu mostrei para vocês. O que ele acha, o que ele pensa, o que ele quer e o que ele deseja de mim, independente das circunstâncias que eu passe na vida. Estão entendendo? Tá? Bom, para a gente ser um cristão saudável e um cristão em crescimento, a gente precisa desse tempo com Deus. Por que eu falo um cristão saudável e um cristão em crescimento? A gente, como cristão, a gente está crescendo em Cristo todos os dias. Todos os dias. A gente só vai terminar de crescer em Cristo na glória.
Enquanto a gente estiver aqui, nessa terra, como ser humano, a gente vai estar sempre se aperfeiçoando em Cristo. E eu costumo dizer que a vida cristã, não importa a idade que a pessoa tenha, a vida cristã é como se fosse um vaso de planta, onde você planta uma semente, e você tem que regar essa semente todos os dias, para que ela possa brotar, para que ela possa crescer, e para que ela possa produzir frutos. Então, às vezes, isso aconteceu muito comigo, às vezes eu me questionava, por que eu não estou dando fruto como cristão? Por que eu não estou dando resultado como cristão? É porque eu ainda estou nessa fase de crescimento, e às vezes porque a água no meu vaso está pouco. Eu preciso me alimentar mais, eu preciso de mais água, para que eu possa crescer de tal forma que os meus frutos possam ser frutos saudáveis. Por isso que eu falei aqui, cristão, como é que a gente sabe, né? Cristão saudável em crescimento, é exatamente isso, e isso requer um tempo, essa rega requer um tempo. E como é que é feito essa rega? Quando num período de 24 horas, eu consigo tirar alguns minutos ou algumas horas para me regar da palavra, para me regar daquilo que Deus tem para mim. E só assim eu consigo crescer, crescer, crescer e produzir frutos. E quando eu falo produzir frutos, eu estou falando produzir frutos aonde você está, na escola, na faculdade, no relacionamento com um amigo, na igreja que você frequenta, em casa, no seio da sua família. Vai chegar um ponto que o seu vaso vai estar tão regado, o seu vaso vai estar tão cheio de nutrientes, que é a palavra de Deus, que você vai começar a produzir frutos sem parar. Sem parar. Então a gente precisa ter essa consciência de que a vida cristã é como se fosse um vaso, que a gente precisa regar, regar, regar e não parar de crescer. Nesse dia a dia nosso, que a gente, eu não sei quem de vocês aí, de repente, alguém trabalha, enfim, faz faculdade, estuda, e esse período de 24 horas, ele é meio massacrante, né? A gente acorda cedo, já sai correndo, já tem que fazer um monte de coisa, já tem que tomar algumas providências, tem que fazer dever de casa quem está em escola, faculdade, não sei o quê, e o tempo vai passando. É necessário, a gente precisa fazer essas coisas. Porque, por exemplo, quem trabalha precisa trabalhar para o seu sustento. Quem estuda precisa estudar para obter conhecimento e lá na frente ter uma profissão. Isso é normal e tem que ser assim. Deus, ele nos quer produtivo. Ele nos quer produtivo em qualquer área da nossa vida. Só que Jesus Cristo deixou bem claro o seguinte: quando a gente está tão envolvido em obter as coisas, a gente esquece de quem dá as coisas. Quando a gente está tão envolvido em obter as coisas, a gente acaba esquecendo de quem dá essas coisas. E no Evangelho de Mateus, novamente, a gente vê o seguinte, Mateus capítulo 4, versículo 4, diz assim: Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ou seja, nem só dessa correria para obter o pão, para obter o sustento, esse corre-corre que você começa a ter na vida, seja para estudar, para trabalhar, enfim, nem só disso vive o homem, mas da palavra que sai da boca de Deus. E às vezes eu escuto gente falando assim, mas Deus não fala comigo. E por acaso você já abriu a palavra dele para ele falar com você? A gente fica esperando alguma coisa sobrenatural acontecer, como se viesse Deus na nossa frente e começasse a falar com a gente. Não. Ele pode falar através de pessoas, ele pode falar através de situações, mas ele fala principalmente através da sua palavra. E por isso que a gente precisa desse tempo com Deus.
e é o que eu chamo de devocional. E eles até brincaram comigo, né, que eu faço devocional demais, mas o devocional é isso, é esse momento com Deus, que a gente tem que ter, todos os dias, até isso virar um hábito, Eu não consigo mais, por exemplo, acordar de manhã e não pegar a palavra e fazer um devocional, isso para mim já virou uma coisa muito natural, já faz parte da minha vida, só que nem sempre foi assim. Às vezes eu acordava falando, nossa, eu vou pegar a palavra de Deus, que eu não entendo muito bem, é um livro grosso, de Gênesis a Apocalipse, um mundo de informações, de manhã cedo, eu não vou nem ter tempo de ler o que eu preciso ler e sair para dar aula, por exemplo, como eu fazia antes. E às vezes acontecia. Eu tentava ler alguma coisa, mas o horário não deixava, eu tinha que sair correndo. Mas se você faz um pouquinho todo dia, e você vai aumentando de forma gradativamente na sua leitura bíblica, isso vai se tornar parte da sua vida. A Bíblia já vai começar a ser a essência da sua vida, e você não vai conseguir mais deixar isso de lado. E você vai ver que a sua vida vai ser uma vida, não digo mais tranquila, mas mais entendida. Você vai começar a entender determinadas coisas. Amém? Em Jó, também a gente vê isso, sobre a questão do corre-corre do pão. Ele diz o seguinte, Jó capítulo 23, versículo 12. Não me afastei dos mandamentos dos seus lábios, dei mais valor às palavras da sua boca do que o meu pão de cada dia. Eu dei mais valor à tua palavra do que a correria do meu dia a dia para obter esse pão. Porque o pão, ele vem do Senhor. Ele que é a fonte de todas as coisas. Então, primeiro eu tenho que iniciar a minha vida em Deus, para que eu possa terminar ela com Deus, de uma forma plena, de uma forma consciente, e com o pão que Ele nos dá a cada dia. Agora, qual é o objetivo, então, da gente ter esse tempo com Deus? Que não é só ler a palavra dEle, meditar na palavra dEle. Qual é o objetivo? Por que eu preciso tentar, todos os dias, separar um tempo? Nunca esqueça, todos os dias que tem 24 horas, que é o meu limite ali, porque depois eu tenho que dormir, vamos dizer assim. Nesses 24 horas, por que eu preciso separar um tempinho para estar com Deus? Qual é o objetivo disso? Eu fiz questão de separar alguns objetivos, claro que existem vários, mas eu fiz questão de separar alguns. Primeiro, qual é o objetivo que se deve ter para esse tempo? Primeira coisa é devoção a Deus. Eu fiz questão de pôr a palavra devoção, porque a palavra devoção significa dedicação, busca, consagração. Quando você começa a ter a consciência de que Deus é o provedor de todas as coisas, porque para você estar nessa correria do dia a dia, vamos dizer assim, de estudar, de ir para a faculdade, de trabalhar, você precisa de energia. E você só tem energia se seu corpo está saudável. E você só está saudável porque Deus te deu saúde. Então, uma coisa puxa a outra, até chegar em Deus. Por isso que eu falo que tudo começa em Deus. Então, para você estar bem, para você conseguir visitar seus amigos, para você conseguir, sei lá, viajar com a família, para você conseguir ir para a faculdade, para você conseguir trabalhar, você tem que estar bem. Agora, você não está bem por causa de você, do seu braço, da sua força. Você está bem porque Deus permite que você esteja bem. Ele derrama sobre você saúde. Por isso você consegue levantar e fazer tudo o que você precisa fazer. Então, quando eu separo um tempo com Deus, o meu maior objetivo primário é devoção a Ele, consagração a Ele, por eu conseguir estar de pé e conseguir separar esse momento de estar com Ele. Olha o que diz Salmos 86, capítulo 86, versículo 5, que fala exatamente sobre essa questão de devoção. Pois tu, Senhor, és bom e pronto a perdoar, e abundante em benignidade, para com todos os que te invocam.
Então, por que eu devo buscar ao Senhor e tirar um tempo? Primeiro, porque Ele é bom. Ele é bom. Ele me dá saúde. Ele me dá tranquilidade para começar meu dia. Porque Ele é bom. Então, esse é o primeiro motivo porque eu tenho que separar um tempo para Deus, no meu período de 24 horas. Porque eu tenho que me consagrar a Ele, consagrar esse dia a Ele. A gente tem que ter o costume eu sempre sugiro, quando a gente vai buscar a Deus, nesse período de 24 horas, amanhã, a parte da manhã. E de preferência bem cedo, para não comprometer aquilo que você tem para fazer no seu dia. Tem gente, por exemplo, que entra na escola às 7 horas da manhã, 7h30, tem gente que entra na faculdade 8, não sei. Mas, quando a gente acorda mais cedo, a gente está pegando a primícia do dia que o Senhor nos deu como presente. Porque esse dia ele só começou na nossa vida porque é um presente de Deus. Então Ele nos deu esse dia, e se a gente de manhã já acorda e fala, Senhor, obrigado por esse dia. Eu não sei o que vai ser nesse dia, eu não sei o que vai acontecer nesse dia, eu tenho meus desejos, meu planejamento, eu quero isso, eu penso nisso, aquilo que a gente falou antes, mas o que o Senhor tem para esse dia? Então eu pego esse dia que o Senhor me deu, e eu devolvo a Ti, para que o Senhor me sustente nesse dia. Comece o dia assim. E aí, você já tirou ali uns 10 minutinhos com Deus. E o dia vai ser um dia extraordinário. Vai ter os seus desafios, vai ter os seus problemas. O próprio Jesus disse, no mundo tereis aflições. Mas Ele não para o versículo aí. Ele diz, tenha bom ânimo. Acorda animado, crendo que eu estou com você, que vai ser um dia abençoado. Então, a gente busca o Senhor, primeiro por devoção, para agradecer a Deus por esse dia que está começando e porque Ele é bom. Segunda coisa que eu separei, por que devemos buscar a Deus, é para obter a direção de Deus. Já que o dia está começando, e eu sou incapaz de enxergar o futuro, eu sou incapaz de chegar àquilo que está na minha frente, eu preciso de uma direção do que fazer. Para eu pensar, para eu achar e para eu desejar segundo a vontade dEle. E isso só acontece com a direção de Deus. Não é a direção do seu amigo, não é a direção do seu colega de trabalho, não é a direção do seu amigo de faculdade, não. Porque ele também está tão perdido quanto você. Vai ver, ele não sabe, mas está. Então a direção tem que vir de Deus. Então a gente busca ao Senhor, esse tempo de Senhor, primeiro, por devoção, e segundo, para obter a direção. Olha o que está escrito em Salmo, capítulo 25, do versículo 4 ao 5. Diz assim, mostra-me o caminho certo. Senhor, ensina-me por onde devo andar. Guia-me pela Tua verdade e ensina-me, pois és o Deus que me salva. Em Ti ponho a minha esperança todo o dia. Quando ele fala todo dia, aqui nesse salmo, ele não está falando segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Ele está falando todo dia que começa às 6 horas da manhã e termina meia-noite, vamos dizer assim. Então, essa direção de Deus, essa direção que a gente precisa de Deus, é que vai nos guiar todo dia de 24 horas. Por isso que eu volto a repetir, tudo deve começar em Deus. Tudo. Então, a gente precisa, antes de começar o nosso dia, obter a direção de Deus do que fazer, do que pensar, do que achar e do que desejar. E por último, a gente busca o Senhor. Por quê? Porque precisamos crescer diariamente. Eu separei um versículo, ele é um pouquinho grande, mas ele nos dá a ideia de crescimento em Deus, que está em 2 Pedro, capítulo 1, do versículo 3 ao 8, que diz assim, prestem bem atenção no conteúdo desse versículo. Deus, com seu poder divino, nos concede tudo de que necessitamos, tudo, para uma vida de devoção, para uma vida de entrega, de consagração.
pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para si, por meio de sua glória e excelência. E por causa de sua glória e excelência, ele nos deu grandes e preciosas promessas. São elas que permitem a vocês participar da natureza divina e escapar da corrupção do mundo causado pelos desejos humanos. Diante de tudo isso, esforcem-se o máximo para corresponder a essas promessas. Acrescentem a fé, a excelência moral ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança, a devoção a Deus. A devoção a Deus, a fraternidade, e a fraternidade, o amor. Agora olha bem o que vai dizer nesse versículo. Quanto mais crescerem nessas coisas, mais produtivos e úteis serão no conhecimento completo do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou apaixonado por esse versículo, porque ele resume o crescimento cristão, que é exatamente esse momento da gente estar buscando a Deus em devoção, porque ele nos dá condições, o versículo deixa bem claro aqui, Deus com o seu poder divino nos concede tudo o que necessitamos para uma vida de devoção. Então não tem desculpa, eu não consigo, eu não posso, não, Deus já te deu essa condição. Dentro do nosso coração, a gente já tem esse anseio de estar com Deus. E quando isso vira um hábito e a gente não consegue, a gente fica até chateado, fala, nossa, hoje eu não fiz meu devocional, hoje eu não consegui fazer aquilo que eu tinha planejado de estar com Deus. Porque a nossa alma, o nosso homem cristão, vamos dizer assim, ele deseja estar próximo de Deus 24 horas por dia. É uma necessidade humana. E Deus já proveu, o versículo deixa bem claro, ele já nos deu tudo aquilo que necessitamos para uma vida de devoção. Para uma vida de devoção. E a gente crescendo nisso, a gente começa a ter uma vida cristã com excelência, a gente já vai começar a querer servir os outros com excelência, a amar os outros com excelência, a fazer pelos outros tudo com excelência, a fazer pelo amigo com excelência, a estudar com excelência, a ir para a faculdade, trabalhar com excelência. Por quê? Porque a gente começa a ter uma vida devocional e a gente começa a crescer em Cristo. E isso muda a nossa história de vida. Estão entendendo? Para finalizar, eu não vou só falar que vocês devem ter uma vida de devoção, uma vida devocional. Eu vou falar como fazer isso, para que a gente possa ter um caminho a seguir de como ter esse tempo com Deus, como eu devo separar esse tempo de 24 horas que eu tenho com Deus. Primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte, não se preocupe com o tempo. Não se preocupe com o tempo. Não fique pensando, nossa, eu tenho que tirar 1 hora hoje, eu tenho que tirar 2 horas hoje, eu não vou conseguir. Eu tenho coisas para fazer. Comece devagar. Tire 10 minutinhos por dia. O que são 10 minutos? Às vezes a gente tem 10 minutos para sair e comer uma pizza, né? Com os amigos. A gente para o que está fazendo, sai rapidinho, come com eles, volta, continua a trabalhar, fazer aquilo que está fazendo. É a questão de prioridade. A gente precisa priorizar um tempo com Deus. Então, comece com 10 minutinhos, não importa. Então, a primeira coisa que eu aconselho para a gente ter uma vida devocional e começar a ter uma vida de devoção e buscar a Deus, é o seguinte, selecione um horário específico. Primeira coisa, selecione um horário específico. Eu, particularmente, gosto da manhã, porque a cabeça está fresca. Eu não sei se vocês sabem, mas a mente cansa. E qual é o sintoma da mente cansada? É a falta de vontade, é a falta do raciocínio, é a falta do querer. Isso é o sintoma de uma mente cansada. E a frase que a gente usa da mente cansada qual é? Amanhã eu faço. Amanhã eu resolvo. Por isso que eu prefiro amanhã. Ah, mas eu não tenho costume de acordar cedo. Põe um despertador.
E lá em casa eu fiz assim, a gente tem um despertador, e eu aprendi uma técnica que o despertador ele não pode estar do seu lado, senão você desliga e volta a dormir. Ele tem que estar, de preferência, a quilômetros de distância, para você levantar e ter que desligar o despertador, porque a partir do momento que você levanta, você desperta. Então façam isso. Se tem um despertador lá, pode ser do celular, enfim, coloca na sala. O meu fica lá na sala, e o meu quarto lá, a gente mora em apartamento, no meu quarto é o último. Então eu ponho o despertador lá na sala, de preferência ali no final da sala, e aí quando ele toca, você tem que levantar, atravessar o corredor, e ele lá, pem, 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 e você vai até desligar. Eu confesso que às vezes eu voltei e dormi, mas isso acontece quando eu estou muito cansado, mas assim, é uma forma de você conseguir ir lá e levantar e despertar. Aconteceu isso, a primeira coisa que você vai fazer é pegar a sua Bíblia e ler um trechinho. A gente aqui na igreja, a gente vê muito, né, o pastor Aquiles fala muito sobre isso. Começa por Provérbios, que são 31 dias, e tem 31 provérbios, então começa a ler o provérbio 1, provérbio 2, um exemplo. Tá? Eu gosto muito, sempre que eu incentivo as pessoas de lerem a Bíblia, eu sempre gosto de incentivar o Evangelho de João. Além de ser um evangelho maravilhoso, que fala do amor, e é um evangelho mais fácil, vamos entender assim, de você começar a ir assimilando e começar a ter o costume de ler. Mas Provérbios é ideal, porque você tem lá provérbio 1, provérbio 2, e assim você consegue ler os 31 dias aí do mês. Tá? Então, faz isso. Antes de escovar o dente, antes de tomar café, aí você vai falar, nossa, pastor, mas antes de escovar o dente, por acaso você vai encontrar alguém? Não. É só você e Deus já te conhece, então fica tranquilo. É só você e Deus. Vai ali no cantinho da sua sala, no seu quarto, em algum lugar, pega a Bíblia e começa a ler. Tá? Isso é uma dica. Então, selecione um horário específico. O meu horário específico é 6 horas da manhã. Então, todo dia, eu tento levantar às 6 horas da manhã. Eu confesso que o meu relógio biológico já acostumou. Então, antes do galo cantar, ou seja, antes do despertador tocar, eu já acordei. Então, eu já vou lá, já desligo para ele não tocar, e eu já começo a fazer o meu devocional. Aí passa um tempinho, toco da minha esposa, mas aí o despertador dela lá, e aí ela levanta. Mas o que eu coloco para tocar às 6, eu geralmente acordo um pouquinho antes. Já acostumei, nunca foi assim. Eu sempre acordava tarde, perdi o horário, tinha que sair correndo e tudo. Agora não, com o despertador isso facilitou a minha vida. Por que eu falo escolher um horário específico? Porque tem que ser um horário onde você esteja tranquilo e onde você não tenha interferências externas. De repente você mora numa casa que às 8 horas da manhã já começa todo mundo a levantar, já começa aquilo, e aí você não vai ter o sossego para você ter esse tempo com Deus, esse devocional. Então, acorda mais cedo. A gente precisa se esforçar, como a gente leu aqui no versículo, que a gente leu anteriormente, sobre perseverança. Próprio domínio próprio, perseverança e esforço. Esforcem-se. A gente precisa se esforçar e perseverar. Só assim que a gente vai conseguir. O primeiro dia você vai acordar cansado, com sono, não vai querer. O segundo também. O terceiro vai pular 1, 2 dias, não vai conseguir. O quarto, né? Mas vai chegar uma hora que isso vai virar uma rotina para você do devocional e você vai começar a ter essa rotina de vida. Então, escolha um horário específico. O meu horário específico é só à noite. Eu acordo muito cedo, saio para a escola, ou para trabalhar, ou para alguma coisa, eu só tenho à noite. Faça à noite. Chegue em casa, antes de fazer qualquer coisa, já pega a Bíblia, já começa a ler um pouquinho, se dedicar ali na palavra, agradecer a Deus por esse dia que você teve, é um momento que você teve com Ele. Tá? Então, mas sempre pense o seguinte, um horário mais tranquilo que você tiver no dia. Mas o devocional precisa ser feito na minha casa? Não, onde você estiver. Se você estiver na faculdade, ali tiver um local tranquilo para você fazer o devocional, faça. Se você estiver na escola, estiver na casa de um amigo, enfim, qualquer lugar que você estiver, é o momento mais tranquilo do seu dia ali, se dedique esse tempinho para Deus. Segundo, escolha um local, é o que eu acabei de falar. Escolha um local. O local que eu escolhi lá em casa é minha sala. Então eu saio do meu quarto,
desligo o despertador, pego a Bíblia, sento no sofá da sala, começo a ler. Ou, de repente, eu começo a dar continuidade na leitura daquilo que eu li no dia anterior, e o devocional vai saindo, e Deus vai trabalhando, né, na minha vida, logo pela manhã. Terceira coisa, reúna os recursos necessários. Bom, primeira coisa é a Bíblia. Né? Não adianta você fazer um devocional sem ter a palavra de Deus. E não adianta você tirar um momento com Deus sem se alimentar. É aquela água que eu falei que o vaso precisa para crescer e produzir frutos. Então, lembra que o próprio Jesus Cristo disse, eu sou a água da vida. Então, a gente precisa dessa rega diária. Então, eu geralmente separo a Bíblia e separo um caderno. Eu gosto muito de escrever e anotar coisas. Então, sempre perto da minha Bíblia tem um bloquinho ou tem um caderno. E ali a gente vai anotando aquilo que Deus vai despertando na gente. Às vezes não desperta nada. Às vezes você pega a Bíblia, começa a ler, fechou, acabou, não aconteceu nada, a folha fica em branco. Não tem problema, aconteceu aqui, não na folha. Então continua, no outro dia faz de novo, daqui a pouco você começa a ir montando o seu devocional e aquilo que Deus vai falando para você. Tá? Então, selecione um horário específico, escolha o local e reúna os recursos necessários, né? A Bíblia de preferência. Outro recurso importante, e que na verdade é uma dúvida, né? Por onde eu começo esse meu tempo com Deus? Por onde eu devo começar? Falando com Ele. A oração. A gente precisa entrar na presença de Deus, orando a Ele. Dizendo, Senhor, eis-me aqui. O que o Senhor tem para me dizer hoje? Qual é a direção? Onde eu preciso melhorar? Onde eu preciso crescer? O que eu preciso desejar? Quais são os seus desejos para a minha vida? Quais são os seus pensamentos? Aquilo que o Senhor quer. E aí você pega a palavra de Deus e começa a meditar nela. Mas, por favor, não pegue a palavra de Deus como vamos dizer assim, uma leitura de sorte. Onde você ora, Deus fala comigo, você abre e põe o dedo ali, escolhe. Não é assim que funciona. Eu até costumo brincar, um dia eu vi eu acho que eu vi na internet isso. O casal precisava viajar, eles faziam parte de uma igreja, ia ter um congresso da igreja em tal cidade. E o marido nunca viajou de avião, estava morrendo de medo. Nunca botou os pés dentro de um avião. Só que a cidade onde ia ser o congresso da igreja deles, ia ser uma cidade muito longe. Por exemplo, eles estavam aqui em São Paulo e o congresso ia ser em Fortaleza, por exemplo. E a esposa falando, não, vamos, a gente precisa participar desse congresso, eu faço parte lá do grupo de oração, você precisa ir e tudo. E vamos orar a Deus, vamos ver o que Deus tem para dizer. E ele falou, então faz o seguinte, me dá a sua Bíblia aqui que eu vou abrir a minha Bíblia e vou ver o que Deus vai dizer sobre essa nossa viagem, porque eu estou morrendo de medo. Aí ele orou a Deus, falou, Deus, o que você tem para me dizer? Ele abriu a Bíblia e estava escrito assim, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Entendeu? E não é assim que funciona, porque ele entendeu que se ele entrasse no avião, ele ia morrer e ia para o paraíso. Então não é assim. De repente, aquilo que vai chegar para você como informação, não é aquilo que Deus realmente quer, foi pura folhear a Bíblia, não. Escolha um livro para ler. Eu sempre falo do Evangelho de João, leia o Evangelho de João, ou Provérbios, ou Salmos, e segue uma rotina. Eu não vou sugerir ler o Antigo Testamento para quem está começando, tá? Porque a Bíblia é completa, ela é o Antigo e o Novo Testamento, é a Bíblia toda, mas começa a ler o Novo Testamento, os Evangelhos, o Velho Testamento, a parte de Provérbios e Salmos, eu acho muito interessante para quem quer começar a fazer um devocional. Mas o Evangelho de João é fantástico. Então, por onde começar? Com a oração. E, por último, escolha a leitura dos Evangelhos como ponto de partida para você começar a ter o costume de ler a Bíblia. Sempre pelos Evangelhos, porque pelos Evangelhos você vai começar a conhecer quem é Cristo. E o que ele deseja, o que ele pensa,
e o que Ele quer para a sua vida. Então, com os evangelhos, você vai ter esse conhecimento através de Jesus Cristo. Entenderam? Então, a gente precisa entender isso. Tudo começa em Deus. Então, tudo que vocês fizerem daqui para frente, tudo que vocês escolherem, se baseiem em Deus, submetam as suas vontades, submetam aquilo que vocês querem diante de Deus, e deixa Ele decidir por vocês. Deixa Ele decidir, porque isso causa menos sofrimento na nossa vida. Quando a gente entrega as decisões, seja ela qual for, que amizade que eu devo ter, que faculdade que eu vou fazer, que trabalho que eu quero, o que eu quero para a minha vida, deixa Deus escolher. E você só vai deixar Deus escolher se você tiver um tempo com Ele. Se você não tiver um tempo com Deus, você não vai saber o que Ele quer para a sua vida. Não espere a iniciativa de Deus, porque Ele já teve, há 2000 anos atrás, a iniciativa de estar perto de você. Deus é um Deus de relacionamento. Desde a criação do mundo, Ele desejou se relacionar com o homem, e Ele fez de tudo para isso. O homem é que respondeu de uma forma meio torta, vamos dizer assim, mas Deus teve misericórdia, enviou seu Filho para ajeitar o homem, e para que o homem possa realmente ter um relacionamento com Ele. Então, que a gente possa fazer a nossa parte, que a gente possa, como a gente viu ali no versículo 2 Pedro, de nos esforçarmos e de crescermos em Cristo todos os dias da nossa vida. A vida com Deus é uma vida diária, não é uma vida de momento, não é uma vida de quinta-feira e de domingo, é uma vida diária. E a gente consegue ter essa vida diária, eu particularmente, através dos devocionais. Mas nada supera a Bíblia. Por isso que o devocional tem que partir daqui. O devocional não pode partir daqui, porque aí são as minhas ideias, as minhas conclusões, os meus pensamentos. O devocional tem que partir daqui. Por isso que a Bíblia é muito importante. Então comecem a ler a Bíblia, nem que seja 10 minutinhos, vai aumentando 20 minutinhos, meia hora. Daqui a pouco você não vai conseguir viver sem isso aqui. E o que eu acho mais interessante da Bíblia, um dia eu falei isso num podcast que eu fiz com o pessoal do Follow, o que eu acho mais interessante desse livro é que ele é o único livro que você lê na presença do autor. É o único. Quando você compra um livro, aparece lá o nome do autor. E quando você começa a ler, se você quiser questionar alguma coisa com esse autor, se você quiser... Primeiro você tem que saber onde ele mora, qual é o e-mail dele, qual é o contato dele, para você entrar em contato. Agora, quando você pega esse livro para ler, se você tem algum questionamento, se você tem o próprio livro vai te responder. E o próprio autor que está do seu lado, enquanto você está lendo, que é o Espírito Santo, ele vai fazer você entender. A Bíblia responde ela mesma. Então, que a gente possa ter esse hábito, como a gente viu aqui, Jesus saía como ele costumava fazer. E o próprio Jesus, para ele viver a vida que ele viveu aqui, ele foi completamente dependente do Pai. Se ele foi completamente dependente do Pai, imagine nós. Imagine nós. Então, que a gente possa ter essa consciência de dependência de Deus. E, por favor, busquem o Senhor todos os dias. Todos os dias. Amém?